O negócio é o seguinte, eu estava viajando, eu estava em Entre Rios, aí eu comprei um jornal lá no dia de domingo, eu estava lendo o jornal e aí apareceu lá, quem quiser emancipar de distrito, tá tempo, mas gasta 8 dias só. Aí eu vim correndo para cá para arrumar os documentos, né? Aí chegou o primeiro cara que contou comigo foi o Zé Magno. Aí eu conversei com ele, falou assim, não, né, vamos sim. Aí eu peguei, fui lá na casa do Hilton, fui no João Massaroca, fui no João Correia, fui em todos que tá no início, sabe? Eu sou Marco Aurélio de Matos, sou oficial do Registro Civil e tabelião aqui atualmente no município de Santa Rita de Minas. Estou aqui há mais de 50 anos exercendo essa atividade e, consequentemente, passei por todo este tempo, né, acompanhando o desenvolvimento desta cidade, desde o então distrito de Santa Rita até a emancipação, principalmente na fase da emancipação. Tá? Bom, falando em emancipação, eu posso dizer que a emancipação foi dos acontecimentos mais marcantes da nossa cidade, não só do ponto de vista de transformação política, como também transformação social, transformação econômica e principalmente transformação política. Por quê? Porque antes éramos totalmente dependentes do município de Caratinga, que por sua vez não cumpria com as obrigações mínimas referentes ao bem-estar aqui da comunidade, como também a manutenção das vias, né, das ruas, das praças, jardins, enfim. Santa Rita era realmente um lugar muito desprezado, abandonado e cheio de problemas. Tá? Bom, acontece que nos idos de 1990 começou um espírito de emancipação aqui na região. E esse espírito ele ganhou corpo em diversos distritos do município de Caratinga, entre eles Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga, Vargem Alegre, e, enfim, diversos outros. E acabou contaminando também o nosso distrito, né? Uma, uma contaminação, por sinal, muito agradável, sabe? Mas, na realidade, o grande ponto de partida foi realmente quando alguns municípios já tinham providenciado a sua documentação para a realização, né, da emancipação, documentos esses exigidos por lei, justamente quando surgiu um documentário sobre alguns desses distritos, num jornal que circulou aqui em Santa Rita de Minas, e nosso companheiro Silvanil José da Cruz, ele lendo este jornal, ele nos trouxe essa notícia, nos apresentou esse jornal e perguntamos então nessa ocasião por que nós também não providenciaríamos também a emancipação de Santa Rita de Minas, uma vez que sentíamos que tínhamos todas as condições necessárias para tal fim. Bom, visto isso, então, nós resolvemos a procurar a, uma parte política para que pudéssemos então dar início à movimentação nesse sentido. Foi quando então nós procuramos, eu, Silvanil, Amédes, Germano Santos, Pedro Casimiro, enfim, são diversos outros companheiros, nós procuramos
é o escritório do Mauro Lobo Martins, em Caratinga, que era o deputado estadual majoritário em Caratinga, na região de Caratinga, para que nos posicionasse favoravelmente a, a conseguir essa emancipação. Aí então nós fomos um grupo até o Mauro Lobo, e ele se prontificou de imediato a nos dar todo o subsídio necessário para que conseguíssemos a emancipação. Foi quando então ele, logo depois, nos trouxe os requisitos necessários, a documentação necessária para que pudéssemos providenciar essa documentação e, ao mesmo tempo, entrar com essa documentação com o requerimento, né, da emancipação de Santa Rita de Minas. Bom, feito isso, o primeiro passo para cumprir, então, essas normas, né, cumprir a lei, teríamos que reunir, né, um grupo de 14 companheiros dispostos a realmente trabalhar no sentido de conseguir essa emancipação e distribuir tarefas para que cada um pudesse, né, dar a sua colaboração. Então passamos a reunir, sabe? Passamos a reunir. Eu, inclusive, presidia todas essas reuniões, sabe? Sempre ali na escola, sempre pedíamos à escola para nos fornecer uma sala de aula para que pudéssemos fazer essa reunião. E assim, foi de cara um movimento magnífico. Todos se prontificaram a colaborar e foi uma união, foi alguma coisa de espetacular, coisa que eu mesmo, durante todo esse tempo que estou aqui em Santa Rita de Minas, nunca tinha visto uma movimentação, uma união tão grande em torno de determinada pauta, de determinado assunto, principalmente quando se refere à comunidade aqui. Eu nunca tinha visto coisa igual, ninguém pensou em si, todos estavam pensando realmente no melhor para esse lugar, e foi um trabalho belíssimo. Eu confesso que depois dessa fase da emancipação, eu nunca vi, nem nunca mais houve uma união tão grande como esta. Realmente foi algo que até hoje eu mantenho em minha lembrança como algo muito, muito bom, muito interessante para esta cidade. E foi dessa forma que nós fomos conseguindo galgar todos os passos necessários para conduzirmos, realizar a emancipação de Santa Rita de Minas. Então, depois que nós nos organizamos, esses 14, que eram os membros efetivos e suplentes da Comissão de Emancipação, nós começamos então a envolver a comunidade nesse trabalho. Aí nós já tínhamos um certo conhecimento a respeito disso, o que poderia trazer de benefício para a cidade, para o lugar, e então fomos também colocando a comunidade, dando conhecimento à comunidade de tudo aquilo que estava sendo feito. E todos estavam muito favoráveis a isso. Realmente também a situação aqui era realmente muito ruim, então a gente precisava do apoio e todos estavam dispostos a apoiar. Tá? Bom, feito isso, o que aconteceu? Nós fomos então procurar resolver a situação da seguinte forma. O Abedes Germano dos Santos, que foi um dos que colaboraram muito com a emancipação, ele ficou de
conseguir toda a documentação que a gente precisava na prefeitura de Caratinga, qual seja o número de habitações que existiam aqui, o número de bens públicos, né? A gente precisava de saber posto de saúde, a gente precisava de saber escolas. Então, na prefeitura, o Amedes conseguiu todos esses dados. O baú ficou encarregado de resolver junto ao IBGE. Então, ele foi ao IBGE e conseguiu o número de habitações, ele conseguiu os dados populacionais, a parte da economia do lugar, o que o município tinha, né, conseguia aqui, o que o então distrito, né, de Santa Rita, o que ele arrecadava em termos de ICMS, para que pudéssemos, então, formalizar tudo isso, porque isso são requisitos para a emancipação. Então, foi feito dessa forma, e todas essas informações a gente ia colhendo aqui, ia anotando, ia deixando tudo bem organizado, sabe? A essas alturas, a comunidade já estava realmente participativa também, então, nós conseguimos, então, que com o apoio do deputado Mauro Lobo, nós conseguimos que em 24 de abril de 1992, pela lei 10.704, na Assembleia Legislativa, fosse aprovada a emancipação de Santa Rita de Minas. Se deslocou para lá nessa época, um ônibus com diversas pessoas da comunidade e tal, e foi um evento realmente magnífico, sabe? Então foi aprovado. Então, a partir daí, nós já estávamos aprovados como o novo município de Santa Rita, que depois nós passamos para Santa Rita de Minas. Sabe? Bom, antes disso, porém, nós tivemos que fazer a emancipação, tínhamos que fazer um plebiscito. Esse plebiscito não foi fácil, porque nós tínhamos que ter 50% da população favorável, e mais um favorável à emancipação. E nós tivemos uma certa dificuldade, porque nós tivemos uma certa oposição de alguns líderes do então povoado de Santa Luzia, que pertencia ao distrito de Santa Rita e, consequentemente, por pertencer ao distrito de Santa Rita, o pessoal também, a população de Santa Luzia, teria que também dar a sua aprovação para a emancipação. E eles, a gente não tinha tanta ligação com a comunidade de Santa Luzia. E eles, consequentemente, também liderados em grande parte por um vereador de então, que não tinha interesse na emancipação de Santa Rita, eles se manifestaram contra. Aí nós tivemos que fazer algumas reuniões em Santa Luzia, e nós tivemos a colaboração do então possível prefeito de Caratinga, e era um grande líder lá em Santa Luzia, que era o senhor Dário Grossi, juntamente com o senhor Robson Leite, e eles ajudaram realmente com que o pessoal de Santa Luzia apoiasse a emancipação de Santa Rita de Minas, com uma condição, é que depois nós teríamos que transformar o povoado de Santa Luzia em distrito de Caratinga. Eles não queriam pertencer ao município de Santa Rita de Minas. Isso foi uma tarefa bem difícil, bem complicada. Nós que vivemos isso e participamos diretamente dessas reuniões com Santa Luzia, sabemos quanto foi difícil isso. Foi muito difícil, porque as lideranças não aceitavam participar
do plebiscito aqui favoravelmente a Santa Rita de Minas, se realmente a Santa Luzia fosse pertencer a Santa Rita de Minas. Mas essa também foi mais uma barreira que nós conseguimos, conseguimos sucesso, sabe? Então nós transformamos Santa Luzia em distrito de Caratinga, que ainda hoje é assim, e sim, aí ficamos somente Santa Rita. Não temos distrito, ficamos sem distrito, sem povoado, sem nada. Ficou só o município de Santa Rita de Minas, sabe? Então, nós conseguimos compatibilizar bem essas situações e isso não interferiu na emancipação de Santa Rita, não interferiu no plebiscito, que era um dos requisitos principais para a emancipação. Sabe? Bom, depois disso, então, depois de aprovada a lei, sabe? Então, cabíamos, então, iniciar a parte administrativa do novo município de Santa Rita de Minas. Nós conseguimos, com o deputado Mauro Lobo, para que o companheiro Amédes Germano dos Santos fosse o intendente, nomeado intendente aqui de Santa Rita de Minas, até que acontecesse a primeira eleição, o que foi aprovado, o que foi aceito, e desta forma nós conseguimos administrar o Amédes, junto com toda a equipe toda a equipe, né, da emancipação, nós conseguimos local para a instalação da parte administrativa do novo município, nós conseguimos organizar administrativamente o município de Santa Rita de Minas para que ele, então, pudéssemos, então, realizar as eleições municipais e posse do novo prefeito de Santa Rita de Minas. O primeiro prefeito de Santa Rita de Minas. Foi isso que aconteceu. Tá? Como nenhuma das pessoas estavam pensando nelas mesmas, e sim no bem-estar da cidade, nós, então, nos organizamos e verificamos quem tivesse interesse em se candidatar a prefeito, estes poderiam candidatar, e aqueles, o que fosse o eleito, tá? Que tivesse o primeiro lugar, nós organizamos também uma prévia das eleições, sabe? Uma prévia das eleições, e colocamos o grupo à disposição. Então, o que aconteceu foi que, com essa prévia, o Wilton Rosa de Freitas foi considerado o candidato a prefeito, José Isidro Filho foi considerado o vice-prefeito, que ele ficou em segundo lugar, e os demais candidatos, na ordem sequencial, eles seriam candidatos a vereador. E assim foi, e assim nós providenciamos a campanha. Nós tivemos outras pessoas daqui que não quiseram participar da administração, mas queriam se candidatar a prefeito, eles vieram e participaram das eleições, mas nós, como tínhamos um grupo organizado, e como fomos nós que realmente organizamos toda essa documentação, e nós é que levamos a efeito todo esse desejo da população, essa mesma população achou que seríamos as pessoas mais indicadas para também administrar o novo município. Certo? E foi assim que ficou. O primeiro prefeito, Wilton Rosa de Freitas, o José Isidro ficou vice-prefeito, e uma série de vereadores foram os eleitos também como compondo a chapa
daqueles que realmente organizaram, levaram avante a pretensão da população, que era a emancipação de Santa Rita de Minas. Ô, Renato, é um prazer estar falando com você, contando a história que a gente sabe, o pouco que a gente sabe de Santa Rita de Minas. Foi uma batalha que nós tivemos aqui em Santa Rita, unimos um grupo de amigos para emancipar Santa Rita, uma vez que Santa Rita estava desdeixado. Nós tínhamos aqui 2 funcionários só, e quando surgiu essa possibilidade de transformar o Santa Rita em cidade, agradecemos muito o nosso amigo Baú, que pegou um jornal e leu, e veio a Santa Rita e mostrou aquilo para a gente, que poderia, nós ainda tinha chance de transformar Santa Rita em cidade. Juntamos um grupo de amigos, reunimos e fizemos uma caixinha para ter um dinheirinho para ir a Belo Horizonte. Viajamos a Belo Horizonte, Sodário, o falecido Sodário, que nos ajudou muito na época, botando ônibus à disposição para a gente ir a Belo Horizonte, viajar. Então, um grupo de amigos unimos e emancipamos Santa Rita. Não foi fácil, que o prefeito da época, do saudoso Dr. Eduardo, estava contra, o povo do Santa Luzia também estava contra, onde tivemos que ter um plebiscito com Santa Luzia e sem Santa Luzia, onde venceu o plebiscito sem o Santa Luzia. Transformamos Santa Rita cidade e também elegemos um grupo de vereadores disposto a trabalhar por Santa Rita de Minas. Daí então tivemos que montar Santa Rita de Minas, tivemos que montar a Câmara de Vereador, tivemos que montar o gabinete do prefeito e a gente não tinha nem um centavo em mãos. Foi aí que surgiu a ideia que tinha que tomar um dinheiro emprestado. E apareceu o Jorge Dutra, que eu e o Wilton fomos à casa do Sr. Jorge Dutra, e ele emprestou então 20 mil reais. É uma história de 20 mil reais que começamos a nossa cidade, a montar a nossa cidade, comprando cadeira para os vereadores sentar, comprando máquina de escrever, que não existia computador na época, não tinha esses telefones modernos, era tudo aquele telefone grande. E a modernização que nós tínhamos em Santa Rita, quando começamos a trabalhar, foi colocar orelhão na cidade, que a gente nem vê mais. Diante disso, pegamos o dinheiro, montamos a nossa prefeitura e fomos trabalhar. Eu faço questão de dizer que eu fui um dos pioneiros e um vereador eleito na primeira administração de Santa Rita de Minas. Diante desse quadro, nós trabalhamos, pusemos as pessoas certas no lugar certo, e Santa Rita de Minas é um lugar tão desdeixado que aqui, na entrada da rua, quando eu assumi o cargo de secretário de obra, que eu fui vereador por 30 dias, e o atual prefeito Wilton viu que eu não poderia ficar como vereador, eu tinha que sair para ser secretário de obra, porque ele precisava de uma pessoa não desfazendo dos demais, uma pessoa assim que ficasse ao lado dele. Praticamente dia e noite nós trabalhávamos em Santa Rita de Minas. Pra você ter uma ideia, esse bairro do Caparaó aqui, a rede de esgoto era céu aberto. Quem via, quem conhecia, quando o sol estava quente, não tinha condição nenhuma de a gente alimentar aquele fedor. A Samar da BR, que nós tiramos aqui mais de 200 caminhões de entulho. A pá carregadeira, patrol, antigamente existia o trator de esteira, que nem existe mais hoje, trabalhava para nós dia e noite, semana inteira, para nós transformar. É o grupo de pessoas com vontade de transformar Santa Rita. Hoje eu me sinto um cara feliz por ter feito parte da administração desde o primeiro dia de que implantamos Santa Rita, a cidade, e agradecemos muito, mas muito mesmo, o nosso amigo Baú, ele que foi o causador de tudo que tem em Santa Rita hoje. Ele que trouxe a ideia, ele que correu atrás e nós apoiamos em tudo que ele falava. Então, Santa Rita de Minas foi construída através de 15 pioneiros, não que tivesse mais pessoas querendo puxar para trás. Queria o bem de Santa Rita, sim. Tinha alguns comerciantes, tinha algumas pessoas que não acreditavam que Santa Rita tinha condições de passar a cidade, mas aqueles que vestiu a camisa e trabalhou incansavelmente, ficou na história de Santa Rita de Minas e tenho certeza que nunca vai ser esquecido, porque hoje Santa Rita de Minas é uma cidade bonita, uma cidade próspera, e eu tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa administração e estou na política até hoje dando minhas piruadas. Naquele momento que é preciso, que vier, eu estou. Se é para o bem de Santa Rita, conte comigo que eu estou junto. Vamos aqui
com Renato Alcântara para conversar um pouquinho sobre a história de Santa Rita, falando primeiro de processo de emancipação. Iniciamos lá em 92, quando andando pelas ruas de Santa Rita, deparamos com algumas pessoas comentando em processo de emancipação. Os filhos do Lanito, por exemplo, chegou com a conversa que em Santa Bárbara estavam movimentando para emancipar o município, que Santa Rita enquadraria também, da mesma forma, para passar a ser cidade. E aí começamos a reunir, formar grupo, correr atrás de documentações para movimentar o processo de emancipação. Um processo bem trabalhoso, bem cansativo, que teria, para ser mais fácil, contar com o apoio de toda a população. Não foi o que aconteceu na época. Você havia 33, 34 anos atrás, pessoas menos esclarecidas, a gente procuravam para fazer parte, para participar do trabalho de emancipação do município, e às vezes recebia não, várias vezes. Mas formamos um grupo de 15 pessoas interessadas a trabalhar sobre a causa e começamos a buscar informações, fazer os papéis, buscamos ajuda com Dário Grossi, que era prefeito de Caratinga na época, onde tinha o Mauro Lobo, que era deputado estadual. E assim, com a ajuda dessas pessoas, a gente foi montando os processos. Chegou o dia da aprovação desse processo em Belo Horizonte. O Sodário arrumou ônibus gratuito para nós, para irmos a Belo Horizonte a participar da votação. Foi bem corrido, bem complicado, mas apesar de ter muitas pessoas torcendo contra por não saber de verdade o que seria emancipar o município, deu tudo certo. Apareceu outras pessoas com muita vontade e cada um dando a sua opinião, dando a sua contribuição. Conseguimos a reta final, que era a aprovação lá na Assembleia Legislativa do processo, colocando Santa Rita na lista de um dos municípios que seria, dos distritos que seria emancipado, o distrito de Caratinga. No dia da votação, me lembro muito bem que o deputado Mauro Lobo não podia estar presente na sessão solene da Assembleia Legislativa. Pediu um colega deputado estadual, com o nome de Armando Batista. Isso há 34 anos atrás, eu lembro direitinho como se fosse hoje, para nos representar lá na Assembleia Legislativa, porque ele tinha que ausentar dessa reunião. E aí foi um sucesso. Saiu 2 ônibus de Santa Rita. Na hora que falou que estava aprovado o nome de Santa Rita, foi muita comemoração. De lá para cá, festa dentro do ônibus, brincadeira. Quando chegamos em Santa Rita, fomos recebidos por um grande número de pessoas felizes, porque a gente ia deixar de ser distrito de Caratinga e transformar em cidade. Era uma das conversas que a gente tinha com a população, que Santa Rita ia melhorar. Santa Rita ia dar uma qualidade de vida diferente para o pessoal, ia gerar emprego, vir mais indústrias. Santa Rita ia crescer. É onde que o outro lado da moeda das pessoas que eram contra, talvez seriam questões políticas, de não querer dividir Santa Rita, deixar de ser parte de Caratinga, com medo de concorrência nas indústrias ou na política. Formou-se um grupo trabalhando contra o processo de emancipação. Aí veio plebiscito, veio a votação para saber se a população realmente queria que Santa Rita passasse a cidade ou não. A gente teve que implorar voto com as pessoas da população de Santa Rita, porque eram manipulados, dizendo que seria ruim para a cidade. Enfrentamos iras de industriais da nossa região, o prefeito de Caratinga, na época era o doutor Eduardo, era contra, Arão, lá de Santa Luzia, o Vantuil. E aí começou a chegar pessoas para votar que nem era de Santa Rita, pessoas com mala de título falso, puxando por contra. Mas a equipe que foi montada foi uma equipe muito especial, uma equipe trabalhadora, que deu em cima, combateu o mal na hora certa, trabalhamos direitinho e conseguimos. O resultado final foi, sim, para a emancipação de Santa Rita. E hoje nós estamos aí colhendo o fruto. A emancipação não parou por aí, depois veio o plebiscito com Santa Luzia, se pertenceria a Santa Rita ou Caratinga, que eles tinham direito de escolher.
veio da marcação do mapa de Santa Rita, que hoje nós temos 64 mil quilômetros quadrados. É um município pequeno, fácil de cuidar. Aí veio os outros processos que tem que seguir, a parte de documentação. Fizemos um grupo de 15 pessoas, que seria o que exigia para montar a equipe de emancipação. E tínhamos linha de frente nessa equipe, o professor Abel Germano, o Marco Aurélio de Matos, que é pessoas da linha de frente, e outros mais. Vou citar nome não, que são muitas pessoas, mas que agarrou de frente mesmo, nós éramos uns 6 a 8 mais ou menos, que pegou em cima para não deixar faltar nada. E mesmo assim, da gente da equipe passava informação que não podia ser passada para o prefeito de Caratinga, onde atrasou muita documentação. Nós perdemos muito tempo porque achávamos que os 15 pessoas que foram escolhidas para o grupo de emancipação, todos os 15 eram fiel. E, na realidade, conversando com quem participou desse processo, sabe que algumas pessoas nos traiu na época. Mas Deus estava junto com a gente conseguiu passar por cima disso tudo. 33 anos Santa Rita vai fazer agora em abril. A gente vê o avanço que nós tivemos. Na época, nem uma pracinha nós não tinha. Hoje é só você olhar o que é o Santa Rita hoje. Para fazer uma festa, antigamente, antes de Santa Rita passar a cidade, eu participei de várias, feitas por grupos de jovens. A gente fazia as festas juninas, santarritenses, tudo com a ajuda dos comerciantes, dos fazendeiros, e ficava muito boas as festas. Era faladas que era uma das melhores festas da região. E hoje Santa Rita está aí. Passaram vários prefeitos, cada um deixou sua parcela de participação positiva ou negativa no município. Eu sei que Santa Rita só ganhou. Todo mundo que passou aqui como prefeito, como vereador, como secretário, como habitante do município, só teve participação na cidade, querer ver a cidade crescer. Hoje você vê as pessoas elogiando o trabalho de emancipação. Se fosse hoje, passaria com todos os votos a favor. Hoje nós temos uma qualidade de vida diferente, um povo da mente mais aberta, mais estudo. Não era aquele pessoal menos estudado de 34 anos atrás, com pouca experiência. Vinha algum deles manipulado pelo coronelismo de antigamente, pessoal, os fazendeiros, os comerciantes, eram os ricos que mandavam a cidade, então manipulava muito fácil as pessoas. Hoje não, hoje a mulher que não tinha vez naquela época, hoje ela pode ser o que quiser, fazer o que quiser, ir e vir aonde ela quiser. Os jovens já sabem do que faz. Hoje está todo mundo preparado, então hoje é usufruir do trabalho de emancipação, vendo Santa Rita aí com posto de saúde, sede própria de prefeitura, sede própria de Câmara Municipal, capela, velório, as ruas todas asfaltadas, precisando de muitas melhorias. Cada um prefeito que vem faz uma parte. Temos uma creche aí prestes a ser inaugurada. Então, quem visitar Santa Rita hoje vai ver que o processo de emancipação valeu a pena. Valeu, e valeu demais mesmo. Com a bênção de Deus, Santa Rita hoje é uma cidade iluminada. Estou ainda como vereador nessa casa legislativa, fazendo o meu trabalho de legislar e fiscalizar e pensando só no crescimento da nossa cidade. Torcendo para que todos os vereadores façam o mesmo trabalho, tenham a mesma ideia de legislar e fiscalizar, sem politicagem. Torcer para que a prefeita seja uma prefeita honesta e trabalhadeira. Já mostrou no primeiro mês de governo dela que ela tem capacidade. E nós vamos jogar todas as cartas em cima dela, porque se ela for uma boa administradora, a cidade é que tem que ganhar com isso. Então é isso que eu tinha que falar a respeito da emancipação, de agradecer porque todos os mandatos de vereador que eu disputei, eu fui eleito, graças a Deus. Cheguei a ser vice-prefeito no mandato com Hélio, já fui secretário de obra, fui presidente de Câmara por 3 mandatos. Então, a emancipação para mim, na minha visão, foi muito boa. Tão boa que nós hoje estamos usufruindo daquilo que nós plantamos. É o ditado antigo, né? Se você planta vento, você colhe tempestade. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Então, como um dos pioneiros da emancipação de Santa Rita, eu finalizo aqui hoje parabenizando a todos que participaram de forma direta ou indireta do processo de emancipação
e para aqueles que amam Santa Rita. Parabéns a todos e vamos continuar torcendo para a cidade melhor. Que hoje nós temos uma nova prefeita, uma nova Câmara Municipal, com novas ideias, com proposta de melhorar muito mais Santa Rita do que está hoje. Santa Rita já está bom, mas vai ficar muito melhor porque a equipe é boa. Ô, Renato, é isso aí. Bom dia. Mas o que acontece, meu irmão, da emancipação foi uma riqueza para Santa Rita da época, né? E continua hoje, né? E a gente teve a oportunidade de ser um dos 14, dos 15, né? Dos 15 pioneiros, né? Que não foi uma tarefa fácil, mas com muita garra, juntamos todos, né? Para um Santa Rita melhor. E com certeza hoje está aí o resultado, né? E eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e a toda a população de ser um dos pioneiros e o primeiro prefeito dessa cidade. Mas o que acontece é que foi uma tarefa grande, você está entendendo? Mas foi valiosa, né? Foi valiosa. Hoje a gente tem aí, por exemplo, uma honra, né? E uma gratidão muito grande de ser o primeiro prefeito, né? Eleito da nossa cidade e poder dar nome às ruas, começar as obras, né? E, no geral, a gente vê que o município só teve a ganhar. Porque na época mesmo da emancipação, era tudo muito difícil, você está entendendo? Caratinga mesmo, na época, era contra, né? A emancipação. O vereador nosso, ele era de Santa Luzia, no qual também foi contra a emancipação, e várias pessoas da época que foram contra a emancipação e viraram candidato a prefeito, tá entendendo? Mas Deus é justo, Deus sabe o que faz para nós, né? Então, estou muito feliz, né? De hoje, de uma Santa Rita melhor, e graças a Deus, né? Cresceu muito, evoluiu muito, tem muitas coisas bacanas em Santa Rita, no qual Santa Rita já foi destacado no cenário político, uma cidade modelo da região, né? E no qual uma cidade muito bem centralizada, né? As margens de uma BR, né? Que está correndo sangue novo todo dia, né? Por essa via, né? Essa BR-116. Então é uma coisa de muita gratidão mesmo e estamos felizes com a nossa Santa Rita, graças a Deus.